Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal da empresa Enfermeiro Laurindo. Eu sou o Lohami Souza, e é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez para trazer um vídeo, um podcast, um bate-papo, um assunto muito essencial para o sucesso das empresas, para a harmonia da empresa dentro do ambiente corporativo. Nós vamos falar sobre saúde e prevenção da saúde dos colaboradores. É um assunto bem interessante para a gente tratar no dia de hoje. Então, peço para que você já curta, compartilhe, comente, deixe a sua dúvida aqui embaixo nos comentários e também compartilhe para o seu amigo, se inscreve no canal e ative as notificações, porque sempre que tiver um vídeo novo, você vai estar sendo informado sobre esse vídeo novo que a gente postar no canal, beleza? Nós também estamos presentes em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, procure lá, @Enfermeiro Laurindo, e comece a seguir, porque a gente sempre tem muita informação importante sobre saúde e bem-estar para vocês, beleza? Então, para a gente dar início aqui nesse vídeo, passa a palavra para o Laurindo, que ele já vai estar dando uma introdução para vocês de como será o vídeo no dia de hoje. Laurindo. Fala pessoal, olá Lohami. O vídeo de hoje é um vídeo muito interessante e importante. Nesse vídeo, nós vamos conversar e vamos trazer informações para que vocês que estão nos assistindo, seja RH, ou seja gestor, seja dono de empresa e você colaborador, como ter profissionais mais engajados e mais produtivos dentro da sua empresa. Para a gente começar, vamos logo de cara aí com uma pergunta interessante que é preciso a gente pensar. Por que é tão importante, né, na sua visão, Laurindo, ter esse cuidado, ter essa meta do cuidado com a saúde e o bem-estar dos colaboradores? Por que a empresa tem que pensar em ter esse planejamento dentro do seu ambiente corporativo? Quando a empresa ela tem esse foco no bem-estar, a empresa ela melhora o ambiente, né, da organização, o ambiente, a cultura do ambiente. Ela tem profissionais mais engajados, eles se comprometem, são mais leais, porque ele se sente honrado ali porque a empresa está oferecendo esse serviço para ele, né, ou está proporcionando essa prevenção, esse cuidado com a saúde. O profissional acaba se tornando mais engajado, mais leal e também reduz o risco aí do absenteísmo, o risco de faltas por atestados, por doenças, N doenças aí que as pessoas podem ter caso não tenha aí um cuidado aí preventivo. A falta da prevenção, né? Às vezes existem doenças que a pessoa tem, mas ela não está atenta. E um cuidado preventivo ali pode ligar o sinal de alerta, impedindo, né, que aconteça algo mais grave, que aconteça de ter uma situação de realmente um afastamento do trabalho, né? Você tem informações importantes para passar sobre isso, sobre essa questão? Sim. No decorrer da conversa, eu separei aqui alguns estudos e eu vou estar falando desses estudos, o que eles demonstram e mostram com fatos, com dados, e o link de todos esses estudos vai estar na descrição do vídeo, tá? Para começar, eu vou trazer aqui, trouxe aqui anotado, um fato, tá? Existe um estudo global, tá? Que as empresas que investem no bem-estar, elas têm um aumento da produtividade, Lohami, em 20%. Isso em números, para quem é gestor, para quem é alguém da área de RH, para quem entende, isso é um número exatamente muito alto. Aumentar 20% da produtividade é aumentar 20% do faturamento e 20% do lucro, seja em tudo, né? Com certeza. Pensando nesse ponto também. E também pensando, claro, na parte humana, né? Mas a gente tem que aliar. Uma empresa, a gente sabe, uma empresa privada, ela está ali pelo lucro. Todo empresário, ele pensa nisso, né? Não vamos ser hipócritas e dizer que não. Mas quando o profissional, né, o empresário, entende da questão do bem-estar, da saúde, olha o quanto que ele pode ainda aumentar no seu faturamento aí da questão da sua produtividade, tá? O custo, você
você gastar, né? Que seria um custo, seria um investimento, né? Investimento, não é nenhum gasto, é um investimento, né? Ele acaba sendo 4 vezes, para você investir, 4 vezes menor do que um afastamento. Então, se você investir em saúde preventiva, você pode ter, além de uma produtividade, você tem ainda uma redução do custo daquela falta daquele profissional. E esse estudo, eu vou deixar o link, né, que é o primeiro estudo que eu vou deixar o link, e as principais áreas que o estudo linka, né, que é importante a empresa estar atenta, é a saúde física, né, que é a promoção de ginástica laboral, ergonomia. Isso é algo que no país, no Brasil, é bastante frisado, apesar de ter muitas lacunas, mas já tem um bom caminho. Algo que é novo, que é a saúde mental, né? Sobre a questão de ansiedade, estresse, burnout, depressão. Tá? Deixando o link aqui, nós temos vídeos no canal que fala sobre isso também, tá? Sobre burnout, sobre ansiedade. Isso é verdade. Vamos deixar já o link, deixar um card aqui em cima para você clicar, para você estar atento sobre esses assuntos que referente à saúde mental. Já tem informações muito importantes aqui no canal. Então, se você está acompanhando, você já está vendo isso. Você que chegou agora, manda para alguém que você conheça, porque são assuntos extremamente importantes, falando sobre saúde mental, sobre ansiedade, sobre burnout. Então, são coisas que são presentes que nós temos deixado para vocês aqui, que é informação. De maneira mais clara, de maneira mais sucinta, para que todo mundo possa ouvir e entender, né? Exatamente. E a parte também do desenvolvimento pessoal também entra nessa parte preventiva também, de saúde preventiva, desenvolver empresas que precisam ter o seu desenvolvimento gerencial, desenvolvimento de liderança. Isso também é um investimento, investir nessas áreas, né? Há empresas que têm líderes, gestores à frente, precisam ter essas pessoas. Então, investir também nisso é muito importante. E a saúde preventiva em questões de doenças silenciosas, né? A gente vai falar um pouco mais aqui sobre essas doenças, mas em específico, 2 doenças que acometem grande parte dos brasileiros e é uma doença silenciosa, é a hipertensão, que é a pressão alta, e a diabetes, né? Então, só recapitulando aqui. Então, nós temos 4 áreas muito importantes para se ficar atento dentro da saúde dos seus colaboradores, da empresa, até mesmo você com o seu colega de trabalho. Você pode pensar na saúde física, a saúde mental, o desenvolvimento profissional, o crescimento, né? Tanto profissional quanto ético e pessoal de cada um, e tem a questão da saúde preventiva, né? Porque você, sendo bem redundante, né? A saúde preventiva ela vem para prevenir algo à frente. Só que existe ali um grande vilão, né, Laurindo? Existe um grande vilão que atrapalha a cultura nossa do brasileiro, que é com relação a vários pontos. E ele também está intrínseco ali na questão da saúde preventiva. Qual o maior vilão que você pode pontuar com relação a isso? Eu deixei o link, né, disso na fala anterior minha, né? As doenças silenciosas. Tá? O brasileiro não tem o costume, cultura de fazer exames regularmente, por mais que esteja tudo bem, né? Normalmente, o brasileiro costuma procurar um médico ou fazer algum exame ou procurar qualquer profissional quando aquilo já está dando um sintoma claro, tá? E algumas doenças, como eu disse, a hipertensão arterial, que é a pressão alta, e a diabetes, são doenças que têm sintomas, muitas das vezes, leves ou até mesmo imperceptíveis. Às vezes a pessoa está com uma dor de cabeça, e aí a pessoa está uma semana com dor de cabeça, e tomando medicação, o brasileiro tem que ir lá na farmácia, comprar um analgésico, enfim. E aí a pessoa acha que aquilo é o estresse. Pode ser, né? O estresse acaba colaborando para que aumente a sua pressão, né? Mas você precisa, no caso, procurar uma ajuda profissional, ver a pressão,
eu costumo ver, né? Na linguagem técnica não existe, mas estou dizendo aqui no geral, tá? Que pode ter algum profissional da área e queira me corrigir, né? Que é aferir, tá? Mas muita gente não vai entender, então vê a pressão. É só colocar um aparelho aqui. Questão de 2 minutos você consegue ver se você está com uma pressão alta ou não. Isso já é um sinal de alerta. E aí a pessoa está com dor de cabeça, é um sinal da pressão alta. Nem sempre quem está com dor de cabeça vai estar com a pressão alta. Mas é um sinal que o corpo dá quando a pessoa está com a pressão elevada. E aí a pessoa acaba... isso aí foi estresse, isso aí foi isso, negligenciando. E muitas vezes, igual a gente falou, não é por culpa dele. Ele não é negligente porque ele quer ou porque ele está deixando a saúde dele de lado. É porque não tem essa educação. Desde o ensino básico até o ensino final, ali o ensino médio. Superior. Até mesmo. Se a pessoa não fizer uma formação na área da saúde, em muitos casos ela não vai saber informações dessas. Não vai saber dessas informações. E aí a pessoa tá ali... Então, a dor de cabeça é um fator, mas a diabetes, existem outros sintomas que a gente pode, claro, em outro vídeo, falar mais sobre sinais e sintomas de alerta sobre diabetes, hipertensão arterial, né? Se você quer ver um vídeo desse, então comente aqui, né, que você quer ver um vídeo desse. A gente pode... você pode deixar alguma dúvida, uma pergunta, a gente pode fazer uma conversa mais a fundo, trazer um profissional especialista, seja um profissional médico ou algum especialista nessa área, nessa parte endócrina, né, do nosso corpo. E essas doenças, elas, por um exame simples, que é você, às vezes, furar o dedo para ver ali o exame da glicemia, o índice glicêmico, que é o açúcar que está no sangue, o quanto de açúcar está no sangue, e às vezes ali colocar um aparelho de pressão, 1 minutinho demora ali para menos até, na verdade, tá? Então, a gente fala o tempo de você colocar o aparelho e medir, dá 2 minutos, 3 minutos, você já por um profissional avaliando isso, tem que entender, por um profissional avaliando isso, você consegue entender, tá? Muitas vezes, muita gente tem um aparelho de pressão em casa e vai procurar no Google. E aí no Google vai lá 14,9 é pressão alta. É um fator que tem que se olhar atento, 14,9. Mas o profissional vai fazer uma análise por uma visão geral. Vai avaliar peso. Às vezes a pessoa com um sobrepeso vai ter uma pressão maior, um pouco maior do que o comum. Às vezes o fator de estresse daquele dia. Então, assim, é algo que você tem que acompanhar com um profissional. Não adianta pegar, vou lá, pego o aparelhinho, vou lá na farmácia, vejo, estou com pressão alta. Aí a pessoa, às vezes, aí vem um vizinho e fala assim, toma esse chá aqui que é bom para isso. E aí vai essa automedicação e o autodiagnóstico, né? Muitas vezes. Que, na verdade, vamos lá, quando a gente pensa essa questão do vilão, né? Das doenças silenciosas, então ela tem ali um companheiro, digamos assim, que está ao lado, que está caminhando junto, que é a falta de conhecimento. Exatamente. Por mais difundido que seja a informação hoje nós temos vários meios para você ter acesso à informação, seja na televisão, rádio, seja na internet, através de podcasts, através de notícias, existem livros, existem muita informação por aí. Mas nós sabemos que a falta de conhecimento, aliado a essa cultura do brasileiro, que não é muito assim de se atentar, né, à saúde no modo geral, assim, né, até mesmo a questão silenciosa, é um problema, né? Então, pensando nesse ponto da questão da falta de conhecimento e a gente falando sobre essa questão da saúde dentro do ambiente corporativo, quais ações podem ser tomadas para que isso melhore a cultura do seu grupo de profissionais, né? Porque você pensa, é uma junção. Quando o profissional está bem orientado e ele consegue produzir mais, ele tem qualidade de vida e, consequentemente, a empresa tem um retorno. O investimento que ela coloca nisso, ela recebe de volta, né? Então,
pensando nessa questão do conhecimento, né? Quais ações importantes para serem implementadas no ambiente corporativo? Olha, se existe a falta de conhecimento, então como a gente vai combater? A gente vai combater levando a informação in loco para dentro das empresas. Fazer ações, seja ações em questões como existem as campanhas durante o ano, seja Maio Amarelo, prevenção a acidente de trânsito, que é uma ação preventiva em saúde, seja final do ano, Novembro Azul, Outubro Rosa, seja nesses meses de campanha onde há alguns focos pela organização da saúde, pelas organizações que gerem a saúde no país, mas também levar o conhecimento em todo momento ali para a empresa. Então, ações que visa ali fazer um rastreio da saúde dos colaboradores, né? Fazer um diagnóstico, um check-up, né? Simples no modo de falar como ele é feito, não é uma coisa demorada, que demanda tempo do profissional. Ele não precisa, às vezes, sair da empresa para se ausentar da operação. Ali por muito tempo. É uma coisa que é um exame simples, é simples na sua forma que você faz ele. Você vai lá, você avalia o profissional, é rápido, mas isso considerando o macro, onde você avalia todos os profissionais, isso pode ter um diagnóstico ali preliminar, fundamental, para que você consiga fazer ações que vai levar ao conhecimento, levar a informação, e aí esse indivíduo vai ter a sua mudança de mentalidade, ele vai entender e vai mudar as ações no decorrer do seu dia a dia, né? Às vezes ele sempre fez aquilo porque sempre viu a mãe ele viu o pai fazer aquilo e o pai viu o avô fazer aquilo. Então é algo que vai passando de geração em geração e não tem esse conhecimento. E aí quando você leva essa informação para dentro da empresa, você está levando aí saúde e conhecimento para o colaborador. Lembrando que nós temos internet, temos redes sociais para levar essa informação, como você está vendo aqui esse vídeo no canal do YouTube, mas nós temos que pensar que depende muito de algoritmo para entregar esse conteúdo, depende muito da pessoa ter tempo para ver, depende de vários N fatores. Então, quando a empresa entende isso, é fundamental e tem grande eficácia a longo prazo essas ações. Na verdade, também depende muito do interesse da pessoa também de buscar, né? Como eu falei, a informação ela está difundida aí, né? Existe informação de fácil acesso, digamos assim. Mas às vezes não é algo de fácil, está fácil para assimilar essa informação. Então, acredito que assim, essas palestras, né? Você levando isso para dentro, em loco ali na empresa, são ferramentas estratégicas, né? São abordagens rápidas que podem surtir efeito. Um efeito que vai ser por um longo tempo, né? Melhorando a questão da saúde mental do trabalhador, gestão de tempo, produtividade, incluindo esse senso de bem-estar, porque o colaborador ele tem que também entender que o bem-estar da saúde da empresa, estamos falando de saúde financeira realmente, ela está totalmente ligada à saúde e bem-estar dele, que ele precisa estar bem para contribuir, não é? Então, o conhecimento, né, essas palestras, como a gente falou, é a ferramenta estratégica mais importante para levar esse conhecimento de maneira, vamos colocar bem simples, mastigada, né? Mastigadinha. Você vai levar tudo mastigadinho, com insights importantes, pequenas inserções que vai mudar, às vezes, a mente da pessoa por alguma coisa. Tirando essa cultura, como você falou. Meu pai aprendeu com o avô, que aprendeu com o bisavô, que eu aprendi com meu pai, e vamos levando desse jeito, né? Isso muda, né? Pode mudar. E falando em benefícios, né? Quais os benefícios mais importantes que podem ter
tanto para a empresa quanto para o colaborador? Para o colaborador, né, principal aí é a melhora de início, né? É a melhora da saúde física e mental do profissional, né? Algumas ações já conseguem se notar essa melhora da saúde. O aumento da motivação do profissional e do senso de pertencimento da empresa. Tá? E o desenvolvimento de novas habilidades e perspectivas. Né? Às vezes a pessoa ela consegue pensar melhor no próximo e pensar melhor nela e pensar melhor no seu trabalho. Então, a pessoa às vezes pode ter ali se abrir ali para novas oportunidades ali, novas habilidades, porque ela está bem, mentalmente está bem consigo mesma para poder desenvolver para outras pessoas e desenvolver para si. Para a empresa, tem a questão de retenção de talentos, né? Existe um humorista, você conhece lá, o Rafael Aragão, conterrâneo do Paraná, de Curitiba, e eu já vi alguns podcasts que ele fala muito dessa coisa de firma, de empresa. Ele veio, né? Ele foi um operário e ele fala muitas piadas assim que ele fala assim que fala que às vezes para a vida de um operário, para um chão de fábrica, às vezes a empresa dá um vale bom, um vale alimentação bom, um transporte. São pequenas coisas que por mais que seja um senso de humor, de piada, é algo que a gente percebe que as pessoas valorizam. Às vezes uma pequena ação, nem sempre às vezes é dinheiro. Tá? Às vezes o fato da empresa ter um ônibus para buscar o colaborador próximo ou na rua da sua casa, às vezes a pessoa vai ficar naquela empresa e não vai para outra empresa. Às vezes por mais que pague um pouco mais, só que daí ele vai pensar, não, mas eu vou ter que ir de ônibus coletivo, ou vou ter que daí tirar meu carro, vai ter custo disso, isso. Então, você tem ali essa retenção do talento. Tá? E também a questão do absenteísmo, né? As faltas. Então, você um profissional dá um atestado, né? Então, quem é gestor sabe como que é a dor de cabeça disso. Isso te gera custo, né? Você tem que pagar. Então, não é fácil, né? A questão da atestado, nem para o profissional, né? Que está doente, porque ele não teve esse amparo prévio e ele teve que chegar ao ponto de realmente ter que se afastar. E para a empresa também isso gera um custo, né? Gera um custo. Então, o profissional, os dois estão perdendo, né? Estão perdendo, ele perdendo a sua saúde e a empresa perdendo dinheiro para poder manter esse profissional afastado. Porque às vezes cai a produtividade. Cai a produtividade. Tem que repor o posto, não pode ficar vago. Ou às vezes não consegue, repor o posto de imediato, né? Você não consegue. A pessoa só tem ele que faz essa função. O outro ainda está começando a aprender. Então você até coloca alguém no lugar, mas essa pessoa não é produtiva, não porque ela não quer, porque ela não tem o tempo que a outra tem de casa, às vezes, para ser produtiva naquela função. E também isso tudo vai gerar uma melhor reputação da empresa. A empresa, na praça, como costumo dizer, vai ter o seu nome, um marketing de boca a boca. Né, questão de as pessoas vão falar bem da empresa, a empresa ali vai ter o seu reconhecimento ali de uma empresa que cuida dos seus colaboradores, que cuida do bem-estar. Isso, como você falou, né? Nem tudo é dinheiro, tá? Para a empresa, para o colaborador, esse olhar, né? Esse olhar diferente, né? Que a empresa tem pelo seu bem-estar, que ela tem pelo como ele está, ele acaba reconhecendo isso, né? Isso se torna muito importante para realmente reter um talento. É lógico, empresas hoje em dia, a gente sabe, as empresas que têm trabalhos mais braçais, a dificuldade que tem sido de encontrar mão de obra, né? Cada dia mais a mão de obra para esse trabalho mais braçal, ele está sendo escasso, tá? Os mais novos não têm aprendido, alguns não tem interesse, o mercado de trabalho tá mudando muitas coisas. Então, quem você tem que segurar. Você tem que fazer com que ele continue. Mas não obrigado, mas continue porque você valoriza tanto o trabalho
quanto a pessoa, né? Então, esse reconhecimento, esse olhar pela saúde do profissional é um reconhecimento do trabalho e também um reconhecimento pessoal, né? Você tem esse olhar humano para a pessoa. Eu quero que o meu colaborador esteja bem de saúde, né? Isso vai me ajudar? Vai, mas principalmente ele vai estar bem, né? Essa questão das palestras, né? Ela vai elevar esse nível de conhecimento, né? E as pessoas sabendo, conhecendo melhor, elas se conhecendo, sabendo mais sobre a sua saúde, tem um papel significativo na questão da prevenção das doenças. Né? Isso é inegável, né? É um fato. Inegável, é um fato, né? O conhecimento, ele é a chave para tudo, né? E falando um pouco mais sobre essa questão da saúde mental, né? Existe algum estudo que você possa citar com relação à saúde mental? Sim, existe. Eu tenho aqui comigo, anotei, na verdade, 2 estudos, né? Um é da OMS, tá? Eu vou pegar ele aqui que eu anotei. A OMS, ela destaca, né, que a depressão é a principal causa de incapacidade e afeta a capacidade das pessoas de trabalhar. Então, imagina que a depressão, que visualmente você não considera a pessoa incapaz, né? Porque às vezes a pessoa está debilitada, né? Eu sou enfermeiro. Então, você vê a pessoa ali com uma fratura, com alguma lesão na coluna, que está usando um colete. Algo físico você vê. Que é possível ver, né? Você fala, ela está incapaz, ela não pode trabalhar. Então, você pensar que a depressão, ela é considerada uma doença que gera incapacidade. A pessoa não consegue trabalhar, ela não consegue desenvolver. A mentalidade dela trava. É como se fosse ali, como se a nossa cabeça fosse uma engrenagem. E de repente essa engrenagem para. E aí a pessoa, ela cai nesse estado depressivo e ela não consegue ter o cognitivo ali para poder se desenvolver e dar o seu melhor na empresa, né? E às vezes não é porque a pessoa quer, é porque existem N fatores externos que está gerando essa depressão na pessoa. E o seu outro estudo é da London School of Economics, né? Que demonstrou que a depressão e a ansiedade são responsáveis por uma redução substancial na produtividade laboral, né? Os pesquisadores estimam que os custos relacionados à perda de produtividade superam os custos médicos diretos associados ao tratamento dessas condições. Como eu disse anteriormente, esse estudo eu li aqui para mostrar aquilo que eu falei, né? Você investir em prevenção na saúde vai te gerar uma redução de custo muito grande lá na frente, né? Redução de custo e aumento de produtividade. Se você somar os dois, vai ser muito maior ali o ganho do que o investimento. Falando essa questão de estudos, eu também tenho um aqui para embasar essa questão de valores. Ele é da Harvard Medical School, tá? É um estudo que indicou que os custos indiretos com a depressão, como a perda de produtividade no trabalho, o absenteísmo, ele pode ser até 4 vezes maiores do que os custos diretos associados ao tratamento médico, ao tratamento clínico. Então não é uma coisa assim que nós estamos falando porque nós achamos, não. Existem estudos comprovados por instituições de renome, como a OMS, a London School of Economics, a Harvard Medical School. Então são estudos com base pesquisados no mundo todo. Então essa questão, né, do custo ser 4 vezes maior é algo surreal. Se você pensa que... E o detalhe, o tratamento médico não sai barato. Então, esse afastamento, ele custar 4 vezes mais, é surreal, né? Por exemplo, a gente tem as montadoras, que se você comparar carro antigamente e o carro hoje, você vai ver que teve até de um ano para o outro, existem várias mudanças. E... às vezes são centavos, as empresas investem. A empresa investe em estudo com engenheiro, em vários estudos,
para se desenvolver coisas que vão ter centavos de economia numa larga escala, mas às vezes a empresa não pensa que se ela cuidar da saúde do colaborador, ela vai ter uma economia, uma produtividade muito maior. Às vezes gasta esse tempo ali, vou trazer um CEO, ele vai estudar ali como que eu faço para fazer essa caneca. Se eu mudar 5 centímetros aqui no tamanho dessa caneca, eu vou ter uma economia de 10 centavos. Aí o cara, vamos fazer. O cara gastou lá uma grana e às vezes a pessoa ali com um custo ali pequeno em relação ao custo do trabalhador e o custo do aumento da produtividade e sem investir um valor alto, como às vezes exorbitante, né? Que às vezes eles gastam para um estudo para reduzir 10 centavos às vezes, na produção. Isso você pode ver aí em montadoras fazem muito isso. Em suma, né? Promover um ambiente de trabalho que apoia a saúde física e mental dos colaboradores como um todo é benéfico. É benéfico tanto para os indivíduos, para as pessoas, quanto para a instituição, para a empresa, né? Digamos assim. E já ainda assim, um pouco mais para o final desse bate-papo, Laurindo, no seu ponto de vista, qual é a chave para o crescimento pessoal e o sucesso profissional dentro das empresas? Qual é a chave para isso? A chave é conhecimento, treinamento e informação. Essas 3 palavras têm aí um significado muito grande quando você for pensar em saúde corporativa. Promover ações em saúde que visa a prevenção vai mudar a forma, a cultura com que a sua empresa tem, né, e ela desenvolve de forma significativa. Então, levar ali, promover ações, investir, às vezes, tempo de levar um profissional lá para falar, dar uma palestra, e aí abrir a mente das pessoas em relação ao conhecimento sobre saúde, é algo que vai ser de grande retorno para a empresa. Então, a dica está aí, né? O conhecimento, né? As palestras, a informação é a chave, né? É chave para você tá melhorando, né? A saúde física do seu colaborador, da empresa e até mesmo a saúde financeira da empresa, né? Porque a gente falou muito sobre essa questão de esse paralelo entre bem-estar e redução ou melhora da produtividade, né? Então isso está muito ligado, né? Uma empresa ela depende dos seus colaboradores. Uma empresa sozinha ela não vai para lugar nenhum, né? A não ser que ela tenha só vários robôs trabalhando para ela, mas mesmo assim vai ter que ter alguém para dar manutenção, vai ter alguém para fazer. Então a gente precisa o bem mais valioso que uma empresa tem hoje é o humano. Sem o humano, a empresa não vai progredir. Então, por isso que a gente tem que pensar nesse sentido de melhora, né? E, para a gente já encerrando, como começar a implementar essas ideias que foram deixadas hoje aqui? Olha, vou deixar aqui abrir aqui uma informação e uma dica valiosa. Tá? A empresa Enfermeiro Laurindo possui um serviço de gestão da saúde corporativa. Aí você me pergunta, como é isso? A empresa Enfermeiro Laurindo nós vamos até a sua empresa. Nós vamos até a sua empresa. Nós fazemos um mapeamento. Lembra que eu falei, você vê uma pressão de uma pessoa, a pessoa vê sozinha, é um jeito. O profissional ir lá, avaliar, conversar, entender ali o que o colaborador está passando, ver essa pressão dele, ver se tem um índice de estar ali hipertenso ou não, e de todos os seus colaboradores. A gente vai in loco, né? A empresa não precisa demandar que o profissional saia e vá fazer algum exame, vá fazer esse tipo de consulta, né? Que é uma consulta em enfermagem que existe.
Então, e aí, durante aí a empresa é feito um diagnóstico inicial, né? É feito um diagnóstico. Verificamos ali quantos colaboradores têm a propensão de estar com um problema mental, com um problema de pressão alta, com um problema de diabetes. E vamos propor ações durante um período, né? Especialmente dentro de 6 meses a 1 ano, né? Onde vai ser feito um acompanhamento e vai levar essas informações, vai levar as palestras, vai levar ali um acompanhamento, se for uma questão nutricional, acompanhamento nutricional, acompanhamento por um profissional da saúde mental, seja psicólogo ou psiquiatra. Se for necessário. Se caso seja necessário. Então ali a empresa tem esse serviço, porque a empresa vai ali e vai descobrir, vai entender o que a empresa precisa levar. Porque às vezes a pessoa, legal, vou levar sobre saúde preventiva. Mas o que eu vou levar? Vou levar o quê? Vou falar o quê? Vou falar de diabetes, mas aí tem gente, a pessoa não sabe que tem mais pessoas ali com problema de pressão alta. Então a empresa vai lá, faz esse levantamento, esse diagnóstico inicial, propõe as ações e aí sim buscando ali essa redução aí de absenteísmo por essas doenças silenciosas, que é uma pessoa que pode estar no começo do ano, por exemplo, agora em fevereiro, fevereiro, vamos dizer, começo do ano. O podcast está indo ao ar agora em março, tá? Mas a gente é gravado em fevereiro. Vamos dizer que em fevereiro, começo do ano de fevereiro, a pessoa ali tá ali com uma pressão que não é alta, mas ela tá ali propensa a ter uma pressão alta. Chega ali no meio do ano, a pessoa começa a passar mal, que é a pressão alta da náusea, dor de cabeça, aí a pessoa não vai trabalhar, falta, porque ela quer, porque ela foi no médico, e aí a empresa fica desfalcada. Só que isso lá no começo do ano, a empresa poderia ter feito esse diagnóstico. Opa, a pessoa ali tá com... Então, fulano, vamos fazer as ações ali, vamos levar palestras sobre nutrição, que às vezes a pressão alta está relacionado grande parte com a parte nutricional. Então, ou a questão de educação física, atividade física. Então, esse serviço que é a gestão da saúde corporativa vai fazer esse serviço de saúde preventiva para sua empresa. Então, vai além de apenas uma orientação, mas sim realmente uma gestão, uma consultoria, uma gestão envolvendo tudo isso, dentro desses passos, né? Então é feita essa análise prévia, indicado o caminho, a gente vai acompanhar, a gente pega na mão, né, da empresa, do colaborador e vai dando os passos do que é melhor para estar indicando, né? E vai ficar aqui embaixo, na descrição do vídeo, todos os meios de contato da empresa, seja pelo e-mail, WhatsApp ou até mesmo site. Você pode entrar em contato, mandar mensagem. Você que é colaborador aí, encaminha para o seu supervisor, encaminha esse vídeo para o seu chefe, para que ele possa estar vendo, entendendo como que é muito importante essa questão da prevenção em saúde, muito importante essa questão de você estar preocupado com a saúde do seu colaborador, tá? E mais uma vez eu peço para você que chegou aqui até o final desse vídeo, que se inscreva, compartilhe, comente. Quero te agradecer pela paciência, ter acompanhado a gente aqui e ative as notificações, tá? Assim que tiver novo vídeo, você vai estar recebendo. E nas redes sociais, como eu já disse, Facebook, Instagram e TikTok. Lá você também vai ter muita informação sobre saúde e bem-estar. Sempre postando, pensando no melhor para todos vocês que nos acompanham. Beleza? Da minha parte é isso, quero agradecer e fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí por você que acompanhou a gente até agora no final e faça realmente isso que o Lohan falou para vocês. Você que é colaborador, encaminhe para sua supervisão, para sua chefia. E você que é gestor ou você que é RH, manda para o departamento aí que precisa contratar, preciso contratar esse serviço aí, porque a gente precisa reter pessoas, a gente precisa reduzir as faltas, a gente precisa cuidar da saúde dos colaboradores. Beleza? Muito obrigado. Fica aí aberto o espaço nos comentários.
para que você possa deixar aí alguma pergunta, né, ou alguma sugestão de algum próximo vídeo. E é isso aí. Muito obrigado. Todos ficam todos com Deus. Até mais.